E transmitindo os slides. Bom dia, gente. Nossa aula de estratégia da família. Hoje nós vamos falar sobre vários dos conteúdos que nós temos lá no nosso livro didático, até porque nós tivemos o período, né, de isolamento. Aí eu observei que alguns não acessaram no AVA, e aí para que a gente não tenha nenhum prejuízo no sentido de conteúdo, a gente conversa sobre vários dos temas hoje, e ao longo da próxima semana também a gente verifica como que vai funcionar. Vamos falar um pouquinho sobre o final da primeira unidade, que nós falamos até a unidade 1.13, fizemos atividade parcial em sala, e aí depois teve o período de confinamento, onde eu mandei para vocês no AVA, mas aí, como eu falei, muitos não fizeram a leitura. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas de qualquer forma nós chegamos a abordar isso em sala, que é a parte do campo de atuação da estratégia da família. Então, nós falamos da Política Nacional de Atenção Básica, nós falamos desses conteúdos também. O que nós temos com relação ao território em si? Padrões que são importantes para que a gente possa, enquanto estratégia da família, identificar o território da população, que é a população adstrita, como que ela vai ser trabalhada pela estratégia. Tem o espaço geográfico relacionado não apenas ao limite físico, né? Muita gente acha, não, é só traçar no mapa o limite físico e a partir daí a gente vai fazer a atuação enquanto estratégia da família. Não é somente limite físico, mas o limite físico com as questões administrativas, políticas, né? Se você for observar os bairros que nós temos em Macapá, Santana, né, no interior, eles são diferentes um do outro. Então não basta eu identificar por área geográfica, eu preciso entender como é que funciona essa população. Então, como ele é ocupado socialmente, ele não é de forma homogênea, a sua ocupação também tem fatores históricos e determinantes que influenciam, vocês viram muito bem os determinantes do processo de saúde e doença, e isso tudo vai influenciando, não posso ter uma área pequena e uma outra área maior, mas com semelhantes atuações de determinantes do processo de saúde e doença. Eu preciso ter de uma forma em que eu consiga que as equipes elas consigam trabalhar de forma eficaz. Eu não posso trazer só divisão por espaço, uma divisão geográfica em si. Envolvendo questões de poder, conflitos, questões econômicas, questões culturais, né? De maneira que aquele espaço ele seja dinâmico, né? Ele varia sempre com as características e o desenvolvimento social e econômico e além dos interesses políticos. Vocês conseguem, se já tiveram outras aulas na plataforma, vocês conseguem fazer o zoom nas imagens durante a aula para que vocês acompanhem melhor. Nessa imagem que nós temos aí abaixo, tem a delimitação, né, de uma área do município, e essa área é comparada ao lado com as fotos dos conjuntos habitacionais. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Vocês precisam observar que antes do conjunto habitacional, naquela região, nós tínhamos uma certa população. Após a instituição dos conjuntos habitacionais, nós temos uma população que eventualmente ela dobra, ela triplica, e com relação a isso eu preciso identificar quais são os determinantes do processo de saúde e doença que estão influenciando naquele território. Então, por isso, a estratégia de saúde da família não pode fazer a territorialização daquele local em um momento e nunca mais fazer a revisão. Ela precisa ser revisada e revisitada, né? E às vezes acontece da população falar, olha, mas a estratégia nunca passou aqui na minha casa. A estratégia ela precisa
fazer essa identificação. Não posso ter áreas onde nunca tenham passado para fazer a avaliação desse local, determinar quem é o responsável, qual é a equipe que é responsável pelaquela região. Encontramos na literatura algumas definições de território, né? Essas definições elas estão no livro didático, e nós temos definição enquanto território enquanto distrito, né? Uma delimitação político-administrativa, o território como área, fazendo referência à delimitação da área de abrangência, e é uma unidade de atenção básica, território como microárea, a demarcação do espaço que apresente populações e condições socioeconômicas e sanitárias homogêneas, sob responsabilidade de uma equipe de saúde da família. Território moradia, que é o lugar de residência da família. A descrição, termo utilizado para descrever o território sob a responsabilidade da equipe de saúde da família. E a distrita, né, que é a área distrita em si, termo utilizado para mencionar as famílias e população que estão vinculadas sob a responsabilidade da equipe de estratégia de saúde da família. Então, são definições de território que nós temos em várias literaturas em si, e quando a gente observa isso, o que a gente precisa entender é que se trata do mesmo, da mesma relação. Eu tenho que observar esse espaço não somente como um espaço geográfico desenhado em um mapa. Eu preciso observar como que essas pessoas que estão naquela área distrita, naquele território, naquela microárea, como que eles estão, como eles se relacionam para que assim a equipe de estratégia da família possa atuar frente àquela população em específico. Para que a gente possa fazer a territorialização, contempla a parte do mapeamento, contempla, está aqui, né? Mas não é só isso. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o mapeamento, e a partir desse mapeamento, a partir dessa territorialização, é que vai ser feita a vigilância em saúde. Mais do que nunca, nós estamos vivenciando vigilância em saúde. Né? Vocês estão vivenciando isso diariamente, né, no período em que nós estamos com a vigência dos decretos em si. Delimitação de áreas de atuação dos serviços, onde são estabelecidos acessos, ações e serviços de saúde, aqueles que são locais, e também referenciamento para outros serviços da rede. Quando a gente fala em rede, o que a gente está falando? Porque o Sistema Único de Saúde não é somente a unidade de saúde da família ou a unidade básica de saúde, onde a estratégia da família está atuando, né? Porque vocês viram em aula que acontece muito isso. Nós temos unidade básica de saúde, e dentro dessa unidade básica de saúde, além daquela equipe da unidade básica, que é a equipe que é regida apenas pelo município em si, nós temos ainda as equipes de saúde da família, né, da estratégia de saúde da família. Então, acaba tendo 2, 3, 4 equipes dentro de uma única unidade. Né? E a atuação da estratégia de saúde da família, ela não é exclusiva dentro da unidade, ela é muito mais extra-unidade, é muito mais extramuro do que intramuro, do que dentro da unidade em si. E a gente consegue observar aí a atuação dos agentes de saúde, né? Agente de comunitário de saúde, agente de endemias, e eles estão na casa das pessoas, aplicando aquelas fichas que a gente aplicou em sala de aula para conhecer um pouquinho do papel desses profissionais, porque a gente precisa realmente identificar, recolher, reconhecer da população como é a dinâmica social dela, como é que é a infraestrutura daquela área, o acesso da população com outros serviços, o acesso da população e como que se dá a vida daquela população naquele ambiente. E essas imagens elas estão trazendo para nós algumas das realidades que existem no país, que a gente não pode observar todas as áreas são iguais, não são, são muito diferentes. Então eu preciso que a equipe que é responsável pelaquela microárea, ela precisa conhecer, precisa reconhecer quais são as vulnerabilidades, né, quais são as ações que vão ser desenvolvidas para aquela população em si, que não são as mesmas ações que são desenvolvidas em uma outra microárea. Então, a identificação da situação de saúde no território e a presença de vulnerabilidades. Esse primeiro item, ele vai falar, além das ações
da atuação de serviço na nossa unidade em si, enquanto estratégia de saúde da família, também vai identificar quais são os locais de referenciamento para outros serviços de saúde. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu preciso identificar dentro daquele território em si, eu preciso identificar quais são os locais em que as pessoas elas serão referenciadas. Ela vai ser contra-referenciada depois, mas eu preciso identificar para onde que elas serão referenciadas, quais são os locais mais próximos e que podem ser referenciados para aquelas famílias. Além disso, é interessante que eu identifique quais são os outros tipos de serviço, porque vocês sabem que saúde, né, e determinantes processos de doença não estão relacionados somente à área da saúde em si. Eles estão relacionados à educação, eles estão relacionados ao campo da própria segurança. Né? Então, tem delegacia perto, eu tenho escolas perto dessa área onde a pessoa está. Quem fala? Quem está falando? Alguma dúvida, gente? Estou ouvindo, pode falar. Que é só respiração, né? Bom, com Creio relação que alguém a... ligou esse áudio sem querer, professor. Bom dia. Ah, tá ok, não tem problema não. Bom dia. Se tiverem dúvida, vocês habilitem o microfone aí e podem perguntar. Com relação a essas ações, eu vou mostrar depois para vocês um diagnóstico situacional local, onde nós precisamos fazer toda essa identificação dos serviços, né? É interessante, vocês sabem que dentro das unidades básicas de saúde possuem as farmácias, né? Mas, eventualmente, nós temos no SUS, né, o problema de falta de medicamentos, o problema de falta de materiais, e a gente precisa indicar para essas pessoas, que elas perguntam para a gente onde tem uma farmácia próxima, né? Você indica, primeiramente, as farmácias do próprio município, de outras unidades. Então, você fala para a pessoa, olha, não tem aqui, mas eu tenho na unidade X. E aí você indica para a pessoa onde fica aquela unidade. Ah, mas a pessoa pode falar, mas esse medicamento ele é muito caro, ele não é muito caro. Ele é vendido nas drogarias em si, você pode indicar onde fica a drogaria próxima. O que eu estou falando para vocês? Vocês não precisam saber quais são as drogarias de todo o município. Vocês precisam, enquanto enfermeiros dessa terceira da família, reconhecer quais são os locais que fazem parte dessa rede de serviços para aquela população em si que estão naquela área onde você atua. Então, isso sim você precisa saber. Eu preciso reconhecer quais são as igrejas que existem nesse território? Preciso. Eu preciso conhecer as igrejas para que eu possa indicar. Se existem associações de bairro, eu preciso conhecer, eu preciso indicar, até porque este não é somente um local onde as pessoas vão receber o benefício primário, principal que o local ele fornece. A própria estratégia de saúde da família, ela pode usar destes locais para promover a saúde. Então, a promoção da saúde, ela pode ser feita dentro de uma escola, dentro de uma associação de bairros, dentro de uma igreja. Isso vocês já viram em ações de saúde que são realizadas, né, com os acadêmicos em determinadas áreas. Isso é de extrema importância, de extrema relevância. Mais do que nunca, hoje nós estamos utilizando de ferramentas, né, ferramentas tecnológicas para que a gente possa realizar essa territorialização. Na imagem anterior, vocês viram a pessoa utilizando um mapa, desenhando, fazendo todo o tracejado daquela área de abrangência em si, mas isso hoje é muito utilizado através da plataforma do Google Earth, né? Então, é interessante que vocês reconheçam as plataformas, conheçam,
comecem a se inteirar um pouco mais sobre todas essas tecnologias que podem nos ajudar, que elas não foram desenvolvidas especificamente para a área da saúde, mas elas podem nos auxiliar muito. A própria ferramenta que nós estamos utilizando hoje, ela não foi desenvolvida para aulas online, né? Ela foi desenvolvida inicialmente para reuniões, né? Então, a Microsoft ela elaborou para reuniões, para grupos de trabalho, e hoje ela tem sido utilizada em vários locais para videoaulas em si, né? Ela pode ser utilizada por enfermeiro? Pode ser utilizada por enfermeiro. Então, a própria assistência na parte da promoção da saúde pode utilizar ferramentas semelhantes a essa. Imagina você fazendo uma capacitação, né, para uma população, para uma equipe de estratégia, de saúde da família, para uma equipe que está em locais diferentes. Olha, hoje, com a situação do próprio, que nós estamos vivenciando, do próprio corona, do Covid-19, né? Existem as capacitações presenciais, mas muitas dessas capacitações poderiam ser feitas através de uma plataforma como essa. E tem sido desenvolvido muito material na própria UnaSUS, que é utilizado como ferramentas semelhantes, mas a vigilância hoje ela tem utilizado de ferramentas muito próximas, se não é exatamente essa que nós estamos utilizando hoje para a nossa aula em si. É importante, então, mapear o território, delimitar esse território, com a quantidade de habitantes, a extensão do território, quais são os fatores econômicos, ou seja, a renda, os modos de produção, né? Onde é que essas pessoas atuam, como que elas atuam, a política, questões sociais, culturais, a infraestrutura, quais são os serviços presentes, as escolas, que eu falei para vocês, creche, extremamente importante, o transporte, gente. É legal que você conheça o transporte. Quando você vai para campo de estágio, né? Campo de estágio, vocês vão realizar exatamente isso que nós estamos falando hoje. Vocês vão fazer o diagnóstico estacional local e nesse diagnóstico estacional local vocês vão ter que fazer a territorialização, vão ter que mapear o território, vão ter que identificar quais são as escolas, quais são as creches, o transporte, como é que a pessoa chega até a unidade, ela vai de ônibus, quais são os ônibus que passam próximo da unidade, tem coleta de lixo, como que funciona a coleta de lixo, né? Coleta de lixo ao longo da cidade, nós temos ela funcionando de várias formas, né? Tem local onde passa 2 vezes na semana, tem local que passa 1 vez na semana, tem local que passa 3 vezes na semana, tem local que isso acontece quase que diariamente. Então, isso varia muito de acordo com a região. Como é que é o comércio, né? O banco, tem banco nesse local onde você vai atuar enquanto estratégia da família? Presença de riscos ambientais, né? Tem área alagada, tem de ponte, tem área de... Quais são as relações que nós temos? Tem local onde há a presença de roedores, né? de vetores da dengue, né? Isso tudo a gente precisa identificar. Quais são os serviços de saúde existentes? E aí a gente não fala somente de serviços de saúde público, a gente tem que falar sobre serviços de saúde público e privado, né? Então, delimitar as áreas e localizações no mapa, aí sim você vai ter que pegar, inicia pelo Google Earth, aí depois você pode imprimir e vai marcando, vai fazendo a demarcação de tudo isso que você está observando. Efetua a divisão das equipes de saúde da família, como é que elas são consideradas e localizadas no mapa, os serviços de saúde que são existentes, tanto os públicos quanto os privados, demais serviços, os riscos, as vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades ambientais, delimitar o perfil daquela população, realizando levantamento da população total, segundo o sexo, a faixa de idade, o número de moradores com o plano de saúde, né, aqueles que têm plano de saúde, aqueles que são apenas usuários do Sistema Único de Saúde, quantos deles são analfabetos, qual é a quantidade de família em situação de risco, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas por que eu preciso saber quem é analfabeto? Porque isso influencia diretamente no nosso processo de saúde e doença. A escolarização, vocês viram que é uma das questões que são importantes. A educação formal, ela possibilita que a pessoa consiga
identificar através de cartazes, orientações de saúde. Né? Se a pessoa não é escolarizada, como é que ela vai conseguir entender aquilo? A gente vai precisar utilizar de outras estratégias. Pode ser feito cartaz? Pode ser feito cartaz, mas é um cartaz muito mais didático, voltado a desenhos, do que com material escrito. Delimitar o perfil da unidade básica de saúde, qual é a sua localização, a história naquele território em si, quando que ela foi construída, como que ela foi construída, por que naquele local, o número de profissionais por categoria que estão vinculados àquela unidade, as equipes de saúde da família, agentes comunitários, horário de funcionamento, acesso a essa unidade de saúde, considerando sempre o transporte e o tipo de terreno, transporte que eu havia falado antes. E aí a gente tem, mas existe uma variação muito grande? Existe. Como eu falei para vocês em aula, se você for comparar duas unidades, uma unidade do Infraero, por exemplo, a unidade do Santo Inês, as pessoas chegam por transportes diferentes. No Infraero passa ônibus, né? Lá no Santo Inês não passa ônibus tão próximo, né? Os ônibus eles ficam mais longe da unidade. Entretanto, chega barco, né? Chega os catraios ali na orla, e aí as pessoas também chegam até a unidade. Eu tenho unidades onde não passa ônibus, né? Então não é uma unidade do município, mas tem uma unidade que é a unidade do Goiabal, não passa ônibus na unidade do Goiabal, né? Então como é que as pessoas chegam até? Mas é uma comunidade local, extremamente fechada essa unidade. Ela só atende a essa população. Ela só atende aquela população justamente pela questão da dificuldade de acesso, né? E isso são questões importantes, porque uma das formas que o SUS ele prevê é a própria intersetorialidade, né? E a intersetorialidade, ela identifica que nós precisamos começar a conversar com outros setores que não o setor da saúde, pois eles influenciam no serviço de saúde. Então, é hora de chegar com o transporte público, né, e conversar. Olha, tem áreas que não são atendidas, né? Isso influencia no processo de saúde de doença. Mas se a pessoa for referenciada de uma unidade básica de saúde, de uma unidade de saúde da família, para um serviço de referência, né? Como que essa pessoa vai chegar até lá? Eu preciso ter o transporte público que possa levar a pessoa para essas regiões, né? E como é que a pessoa vai até um hospital, por exemplo? A gente não pode pensar nas ambulâncias enquanto serviço de táxi, né? A gente já observou que existem ambulâncias, sim, que elas são de transporte de pacientes, mas eventualmente o pessoal acaba utilizando o SAMU dessa forma e não é a forma correta. Esses cuidados. Começando a fazer algumas perguntas, né, e aí vocês habilitem os microfones para que a gente possa responder. A primeira pergunta que surge aí é a seguinte: assinale a alternativa que melhor define o conceito de território utilizado pela estratégia da família. Melhor delas: espaço geográfico com limites físicos imutáveis, fixos e imutáveis. Espaço geográfico com características próprias e que se modificam com a dinamicidade da população e do contexto sociopolítico, econômico e cultural no qual está inserido. Corresponde à área de abrangência das famílias adstritas de cada unidade básica. É um espaço de campo de atuação das equipes de saúde. Qual das alternativas está correta? A alternativa A, B, C, D ou E? B, eu acho. Acha que? A B. Não entendi. Tem alguma Acho errada aí? Tem Eu uma creio que são errada. todos corretos. Olha, não são todas as corretas, tá? O que está Ok, errado aí? 3 não é, 2 tá... A correta é a alternativa D. Por que a alternativa D é correta? Olha só. A primeira afirmação, ela fala o seguinte: espaço geográfico com limites físicos fixos e imutáveis, né? Correto.
Isso, vocês lembram que eu mostrei uma das imagens, né, onde nós tínhamos a inclusão, né, teve a construção dos conjuntos habitacionais? Se nós fôssemos considerar a estratégia da família anterior à construção desses conjuntos habitacionais, né? Estou falando ele porque teve uma mudança muito grande, vocês viram e têm acompanhado nos jornais o quanto isso dificultou no início, principalmente, na vida das pessoas, né? Então, quando a gente tem uma modificação muito grande naquele espaço geográfico, eu não posso deixar de fazer uma reavaliação, né? Então, enquanto estratégia da família, eu preciso revisitar aquele território e fazer uma redivisão daquelas equipes. Caso contrário, a equipe que estava responsável antes pelaquela microárea, ela não consegue dar conta, porque agora são muitas outras famílias que estão junto com aquele local. E aí, além de ser muitas outras famílias, eu tenho outras vulnerabilidades, eu tenho outras questões que são importantes para que possam ser avaliadas. Então, a alternativa correta é a alternativa D, que está correta a afirmação 2 e a afirmação 3, né? Tendo a afirmação 1 sendo incorreta. Assinar a sequência correta com o verdadeiro, né? E falso para a incorreta. Quais afirmações têm relação com a territorialização realizada pela equipe de saúde da família? Por meio desta, é realizado o reconhecimento das necessidades e vulnerabilidades do território. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por meio desta, é realizado o mapeamento e delimitação de territórios. Essa eu não sei. Verdadeiro. 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 Por meio desta, é realizada a demarcação político-administrativa para planejamento de políticas públicas. Verdadeiro. Aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado pelo seguinte: é realizado o planejamento das ações da estratégia da família, né? Então a gente vai começar o início de uma ideia de políticas públicas em si, mas a elaboração de políticas públicas não é feita somente a partir da estratégia da família, tá? Ela vai um pouquinho mais, vai um pouquinho além daquilo que nós estamos falando enquanto estratégia. Mas sim, o gestor ele precisa observar e colher essas informações. Seria interessante que toda estratégia da família, ao fazer esse levantamento de dados, ela reportasse isso ao gestor maior e esse gestor maior pudesse pensar em políticas públicas voltadas para a região em si. Então, a alternativa correta é a alternativa C, verdadeiro, verdadeiro e falso. Relacione as colunas segundo os termos e conceitos, né? Então, são aqueles termos e conceitos vistos naquele slide. Tem os termos que estão disponibilizados lá no nosso livro didático. A, B, C, D e E, né? E na outra coluna de 1 a 5. Né? A delimitação política administrativa, sobre responsabilidade de equipe de saúde da família, local de residência de famílias, espaço com condições sanitárias e populações homogêneas, delimitação da área de abrangência de uma unidade básica. E aí nós temos o território de moradia, território distrito, território adistrito, território área e território microárea, né? A alternativa correta, né, é aquela que está relacionando a primeira coluna com a segunda, né, tendo como base ali o território de moradia, né? É o local de residência das famílias, tá? Então, é o 1C, né? Território distrito. Território distrito é delimitação política administrativa. Território adstrito, né? Território adstrito é sob responsabilidade da equipe de saúde da família. O território área é delimitação da área de abrangência de uma unidade básica. E o território microárea, o espaço com condições sanitárias e populações homogêneas, tendo a alternativa correta, a alternativa A. Relacionando uma coluna com a outra.
Dando continuidade, nós temos os ciclos de vida, né? Ciclo de vida, ele está relacionado a toda a vivência do ser humano em si, e como que essa estratégia da família ela vai desenvolver o seu trabalho, a sua atuação, frente a essa população em si. Quando a estratégia da família está cuidando de pessoas, né, ela é diferente de outros locais, né, outros serviços de saúde, ela não cuida somente daquela pessoa que vai procurar pelo serviço, né, como a dinâmica que nós fizemos em aula, além daquela pessoa, a estratégia da família precisa se interessar e precisa cuidar da família em si. Então, o ciclo de vida ele é muito importante para a estratégia da família. Possibilitações que são integrais durante todas as fases da vida dos indivíduos, até porque não é dentro de uma casa eu tenho pessoas que estão vivenciando ciclos de vida diferente, considerando que a família é formada por membros que podem estar em diferentes fases, né? Diferentes necessidades, vulnerabilidades. E ainda que, ao cuidar da família, além de atender às necessidades individuais de cada pessoa, deve-se considerar a interação entre essas pessoas, a forma com que esse relacionamento ocorre, pois pode interferir diretamente no processo de saúde e doença. Então, o que quer dizer aí? É o seguinte, uma das pessoas que vai procurar o serviço de saúde, que vai procurar essa terceira da família, é a gestante, por exemplo. Ela chega, procura a unidade de saúde, mas a gente não cuida somente da gestante, né? A gente precisa cuidar da família da gestante, né? A gente precisa cuidar como é que essa gestante ela está inserida nesse contexto familiar. Isso eu estou falando da gestante, mas o idoso também, quando ele procura, né? E uma das questões importantes que nós estamos em meio à campanha de vacinação também, né? E aí a campanha de vacinação ela inicia com idosos, né? Ela iniciou com idosos, agora que ela está idosos e profissionais de saúde em si, mas ela iniciou com idosos. Iniciando com idosos, as pessoas, primeiro elas estavam indo e nós, em meio à pandemia, não foi disponibilizado nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, nas salas de vacina, e sim em escolas, né? As escolas fechadas, mas abertas somente para vacinação. Quando essas pessoas elas têm acesso à vacinação, vocês observaram que os idosos eles foram até as escolas, mas alguns deles não têm como ir até a escola. Então, como é que eles recebem essa vacinação? A estratégia da família, ela leva a vacina até a casa dessas pessoas, né? E ao chegar na casa das pessoas, elas precisam olhar para as demais, né? Não é que ele vai aproveitar e vai fazer vacina em todos. Não, a ideia não é isso. A ideia é que ele comece a coletar informações, já que ele foi até a casa da pessoa, que ela colete informações a respeito daquela família, que ela observe como que essa família está envolvida com esse idoso. No caso, quando ela for fazer um curativo em um paciente, como é que essa família está envolvendo, né, no processo de doença com aquela pessoa em si. Uma situação da realidade profissional que aparece lá no nosso livro didático, né? Marinalva e Jair moram com seus 4 filhos e Dona Eulália, que é a mãe do Jair, né? A sogra da Marinalva em si, na Vila das Mercês há mais de 18 anos. Marinalva trabalha como diarista em bairros distantes, né? Por isso todos os dias sai cedo para trabalhar e retorna para casa somente à noite. Jair, que trabalhava em uma indústria, atualmente está desempregado. Seus filhos estudam em escolas da região, enquanto a dona Eulália, embora com saúde frágil, ajuda nos afazeres da casa e faz serviço de costura para a vizinhança. Então, nós temos aí uma família, onde tem o casal, os 4 filhos e a mãe do Jair, que é o esposo da Marinalva em si. O que é que a gente sabe? Que o Jair está desempregado, né? Isso é algo que afeta o processo de saúde e doença, é algo que afeta o processo de saúde e doença. Nós identificamos que emprego, né, lazer, renda, isso tudo, né, ele influencia no processo de saúde e doença.
Mas, além disso, o que mais está relacionado ao processo da doença? A própria Marinal. Ela trabalha como diarista em bairros distantes, né? Então, se são bairros distantes, a gente precisa pensar que essa pessoa ela precisa acordar cedo para ir até o trabalho, ela precisa utilizar a jornada de trabalho dela pode ser um pouco mais complexa. Vocês sabem que aqui nós temos uma região de, no máximo, você leva quanto tempo aí para chegar de um lado da cidade até o outro lado da cidade, né, dos extremos da cidade utilizando transporte público. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, mas a gente não leva mais de 1 hora no transporte público, ou leva? Alguém já levou mais de 1 hora Leva normalmente? sim, professor. Mais Daqui do Macapaba para chegar na faculdade é em torno de 1 hora e meia. uma Isso hora e se eu meia. pegar um ônibus direto. Se eu precisar trocar de ônibus na FAB, isso vai para 2 horas ou 2 horas e 20 de Então, tempo. então aí nós temos um exemplo importante, que você está pegando de uma região da cidade, onde teoricamente não é tão distante assim, porque a gente tem uma via que é mais rápida, só que não tem transporte para essa via, né? Ou quando tem o transporte é mais caro, não é mais caro o ônibus que vem pelo quilômetro 9. Tem um ônibus que passa por ali, não tem? Ele acaba custando um pouquinho mais também, né? E aí nós temos uma realidade de outras metrópoles em si, que levam de 3, 4 horas do ambiente de moradia de uma pessoa até o seu ambiente de trabalho, né? E aí nós temos uma grande influência no processo de doença dessas pessoas também. E o que a gente acaba observando aí? Que ela ainda tem os filhos que estudam naquele mesmo horário de trabalho dela, né? E a sogra, apesar da idade avançada, é quem ajuda-nos a fazer da casa e ainda faz serviço para a vizinhança, até porque a gente observa que, como Jair está desempregado, é uma família grande e a gente precisa ter uma complementação na renda dessa família. Então, isso tudo afeta no processo de doença. Como é que a gente vai saber disso quando um deles chega até uma unidade de saúde? Eu preciso investigar. Caso contrário, a pessoa chega com um ferimento, chega para fazer uma vacina, chega para fazer um procedimento em si, e eu faço só esse procedimento e não conheço a realidade da família. Então, eu não estou fazendo estratégia de saúde da família. Eu estou apenas fazendo um cuidado individual, um cuidado momentâneo. Eu preciso reconhecer. Qual é a situação, problema que nós temos? Certo dia, Marinalva estava trabalhando em uma das residências, um dia diarista, quando recebeu o telefonema de sua sogra, então um telefonema onde ela estava aflita, pois seu filho de 14 anos havia se envolvido em uma briga na rua, estava machucado e precisava de socorro. Marinalva, muito preocupada, questionou-se: para onde devo levar meu filho para receber devido atendimento? Então, primeiro, o que passa pela cabeça das pessoas? Ah, leva no pronto atendimento, leva no pronto-socorro, leva no ABS. Isso tudo vai depender, né? Mas vai depender do quê? Vai depender de como está esse ferimento desse menino de 14 anos. Mas, além disso, a gente não pode pensar somente na briga em si. A gente tem que pensar que adolescentes eles estão vivenciando por momentos diferentes, né? Então, não é nem uma criança, não é um adulto, né? A adolescência, né? Ela está voltada às suas vulnerabilidades específicas, né? O adolescente ele está predisposto a doenças infectoparasitárias, ele está predisposto a problemas relacionados ao estilo de vida. E isso é muito evidente, é muito trabalhado quando a gente faz ações com adolescentes, ações na pré-adolescência, adolescência em si, que a gente começa a trabalhar sobre alcoolismo, sobre tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções, né, sexualmente transmissíveis, as ISTs, a gravidez precoce, o uso de drogas lícitas e drogas ilícitas, a falta de exercícios físicos, alimentação inadequada, o desamparo, a violência e os acidentes, né? Quando a gente fala de violência, né,
é algo que está muito comum, né? E sempre esteve. Se você for observar a adolescência em si, é uma fase de transição onde ocorrem mudanças e essas mudanças levam ao bullying e esse bullying leva a uma agressão física. E como é que isso funciona? Como é que teve a agressão física? Para onde eu levo esse adolescente agora? Eu vou levar ele para o pronto-socorro? Vou levar ele para a UPA? Vou levar ele para a unidade básica? Precisa ser avaliado. E, inicialmente, né, se a gente não tem danos maiores com relação a fratura de membros, eu levo ele para a unidade básica de saúde e lá ele é feito esse primeiro atendimento. Mas o fato é que ela leva até a unidade básica de saúde. Mas e aí? Levando a unidade básica de saúde, o que precisa ser feito com esse adolescente? O que essa briga, o que isso acontece nessa relação entre as pessoas? Um dos itens que é muito importante, né? E vocês sabem que há a subnotificação de vários casos de casos de problemas de saúde diferentes, mas uma subnotificação que existe com muita frequência é a não notificação de vigilância e violência e notificação de acidentes, né? Então, um caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, violência sexual, a violência autoprovocada, também é comum a violência autoprovocada com adolescentes, o tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal, violências homofóbicas, violência contra a mulher, violência contra o homem de todas as idades, a violência familiar e comunitária, é notificação quando ela está relacionada a crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e a população LGBT, tá? Então, esse caso onde nós estamos abordando, ela entra em uma violência extrafamiliar, uma violência comunitária contra um adolescente, né? Então, ela precisa ser notificada. E ela entrando para notificação, aí a gente vai observar o quão grave isso está, e assim a estratégia da família começa a fazer a sua atuação, porque uma coisa é eu chegar, atendo a esse adolescente, eu faço os curativos, mas e fica só por isso mesmo? Amanhã vai chegar um outro adolescente com uma outra situação de briga em escola, né? A estratégia da família ela não pode atuar dessa forma. Ela precisa receber a informação, ela precisa fazer esse tratamento imediato, ela precisa fazer, a unidade básica pode fazer isso, né? Mas eu preciso ir além. Eu preciso chegar na promoção da saúde. E como é que eu chego na promoção da saúde? Eu vou começar a procurar a escola. Eu vou precisar começar a conversar sobre violência. Eu preciso evitar isso. Eu preciso ajudar as pessoas a viverem em sociedade, né? Não é só eu olhar para a situação do que ele está vivenciando exclusivamente na escola. Isso foi algo provocado por ele, por situações do desemprego do pai, por situações onde a mãe sai muito cedo de casa e retorna muito tarde, e a referência que eles têm é a referência da avó. Como é que funciona essa relação entre essa família em si? O que isso está impactando na vida desse adolescente? E isso pode ser conversado pela estratégia da família lá na escola. Isso pode ser criado um grupo de jovens durante o turno, o contraturno. Vocês viram que a estratégia da família ela está prevista na PNAB para funcionar manhã e tarde. Então, essa equipe ela trabalha 40 horas semanais, né? Então, eu tenho a equipe que está atuando de manhã fazendo visita, à tarde pode fazer grupos de rodas de adolescentes, rodas de conversas. Um dos itens importantes é a violência, se eu tenho casos de violência naquela região. Ah, mas se eu não tenho caso de violência na região, eu tenho caso de abuso de drogas, eu vou precisar trabalhar com relação às drogas em si. Aí eu tenho gravidez precoce, preciso trabalhar a gravidez precoce. Mas a grande questão é eu elaborar estratégias que fazem parte da realidade daquela população e não
tirar algo da minha cabeça só porque eu gosto de falar sobre aquilo, e aí eu vou começar a atuar com relação àquilo que me agrada. Não, não é o que me agrada, é o que a população necessita. E aí que a gente está falando dos ciclos de vida e dessa situação, um problema em si. Outro exemplo importante, a gestante que é atendida no pronto atendimento, com crise hipertensiva, é encaminhada para a unidade básica de saúde para realizar o acompanhamento de sua condição clínica. Olha só, ela chega com uma crise hipertensiva, né? No acolhimento e avaliação pela equipe de saúde da família, foi observada a presença de ansiedade e dificuldades financeiras, né? Bom, a crise dela é hipertensiva, mas é identificada a presença de ansiedade e dificuldades financeiras. Eu posso cuidar só da crise hipertensiva? Não posso. Eu preciso olhar para essa gestante como um todo. E quando você vai observar, muitas das vezes a gestante chega com crise hipertensiva e o profissional fala, não, mas isso é natural da gestação. Não tem nada de natural da gestação. A gente precisa olhar o que é que está causando, o que está acontecendo com essa gestante. Então, ao traçar o projeto terapêutico, deve-se contemplar, além do monitoramento das condições clínicas, né, desses níveis pressóricos do desenvolvimento fetal, eu preciso conversar com ela e traçar um projeto com relação às condições psicológicas e sociais, avaliando sempre a necessidade de encaminhamento para o suporte psicológico e o serviço social daquela unidade ou das áreas de referência, e oportunizar a participação em oficinas, cursos com atividades que possam auxiliar no aumento da renda familiar. Olha aí, gente, nós temos outras questões que são importantes. Olha só o que aparece: cursos com atividades que possam auxiliar no aumento da renda familiar. Isso é papel da estratégia de saúde da família? Eu tenho alguém na estratégia de saúde da família que possa dar um curso desses? Dificilmente eu teria alguém que possa dar um curso desse. Mas eu conhecendo a associação de bairros, eu posso saber que eu tenho um profissional dentro daquele bairro que ele está disposto a uma vez ao mês dar um curso de economia financeira para famílias, né? Economia financeira é, familiar. Eu posso ter alguém no próprio bairro que pode trazer essa informação. Ah, eu posso a sogra dessa nossa da nossa personagem. Ela faz costuras para fora durante o seu dia a dia, né? Então ela costura ali para a vizinhança. Ela pode ensinar outras pessoas a fazer isso para ajudar? Pode. Eu preciso identificar então como que essa comunidade ela está interagindo hoje e como que essa comunidade ela pode vir a interagir de uma forma mais eficaz. Então, conhecer a associação de bairro enquanto estratégia da família é extremamente importante. Eu preciso melhorar. Isso é promoção da saúde, né? Isso não é apenas a promoção da saúde não está voltada somente àquilo que está vinculado diretamente ao serviço de saúde em si. Quando eu falo de dificuldades financeiras, trago alternativas para essas populações, eu preciso levar isso em consideração, porque isso também é promoção da saúde. A nossa Política Nacional de Atenção Básica, ela prevê que o serviço seria desenvolvido por meio de exercício de práticas. Que práticas são essas? Né? Que são práticas geridas pela equipe de saúde, da estratégia da família. Cuidado e gestão, né, sobre a forma de trabalho em equipe, dirigindo a populações delimitadas com territórios bem definidos. São serviços e práticas democráticas, regida pelos princípios do Sistema Único de Saúde, que estão descritos nas leis orgânicas de saúde, principalmente a Lei 8080 de 90. São relações e práticas participativas, ela deve ser feita de forma colaborativa, entrando em contato com a população, capacitando para o autocuidado e aí, gerando uma corresponsabilidade na manutenção da saúde. Então, quando a gente fala que a estratégia de saúde da família, através da Política Nacional de Atenção Básica, ela desenvolve o exercício dessas práticas, nós estamos falando que nós não somos, enquanto profissionais de saúde, responsáveis pela saúde das pessoas. Nós somos corresponsáveis. Quem é responsável pela sua saúde é a própria pessoa.
mas eu não posso falar isso com uma fala de que, olha, você é que é responsável pela sua saúde. Não. Eu vou falar, olha, eu sou corresponsável pela sua saúde. Como eu posso ajudar, como que eu posso fornecer meios para que essa pessoa possa ter um autocuidado, né? Então, o meu papel enquanto enfermeiro nessa área da saúde da família é justamente esse, é proporcionar às pessoas que elas sejam cada vez mais participativas, cada vez mais atores sociais e responsáveis pela sua saúde em si. Então, por isso é importante que o médico seja generalista ou médico especialista em estratégia da família, como nós vimos na reformulação da Política Nacional de Atenção Básica, o próprio enfermeiro também, quanto mais generalista ou quanto mais ele for especialista em saúde da família, melhor. O técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, né? Quando eu tenho um programa de saúde bucal, o cirurgião dentista, o técnico de saúde bucal, essas equipes, elas precisam estar inteiradas que essas práticas sejam cada vez mais participativas. Quando a gente fala dos princípios do Sistema Único de Saúde, eu preciso levar em consideração a equidade, a universalidade, a integralidade. Eu preciso levar em consideração princípios voltados para a territorialização, eu tenho que levar em consideração princípios voltados para a participação social comunitária. Então, isso eu preciso levar em consideração para que essas pessoas sejam cada vez mais atores da sua própria condição de saúde. Eles possam identificar os seus problemas de saúde, que eles possam atuar na sua promoção da saúde e não somente esperando uma atenção curativa, esperar a doença se instalar, vai para a unidade de saúde para resolver o problema. Não, a gente não quer isso. A gente quer, enquanto estratégia da família, que as pessoas consigam viver cada vez de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Então, para isso, a promoção de saúde, ela é a nossa função basilar. Quando a gente fala de política de atenção básica, a gente está falando de uma atenção integral, uma atenção humanizada para todos os ciclos vitais. E isso acontece em todas as áreas. Quando a gente fala isso, que essa atenção da família, ela está embasada não somente na linha de cuidado da saúde da criança, mas é a saúde da criança, na saúde da mulher, na saúde do homem, da saúde da pessoa idosa, né? E isso tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho como ficar dividindo muito, porque eu vou chegar na casa daquela família e eu vou cuidar da família. Eu não posso, não, vou chegar hoje na casa da família, eu vou cuidar do idoso e acabou. É só o idoso que me interessa, eu não olho para o resto da família. Não, eu preciso olhar para o resto da família, né? Porque eu preciso cuidar daquela pessoa, de como aquela pessoa interage com a sua família, e eu preciso ter uma resposta para eles, né? Então, cada vez menos, eu preciso de especialistas em áreas, né, em linhas de cuidado dentro da estratégia da família. Cada vez mais eu preciso de profissionais que consigam levar a promoção da saúde para todas essas linhas de cuidado. Então, por isso, o profissional generalista ele é tão importante na nossa estratégia. Outras perguntas que são importantes aí para que a gente possa fazer a observação. Assinale a sequência correta, um verdadeiro ou falso, para essas afirmações. Segundas afirmativas relacionadas ao conceito de ciclo de vida. É uma abordagem utilizada pela estratégia de saúde da família que possibilita ações integrais durante todas as fases de vida dos indivíduos. O ciclo de vida é uma estratégia exclusiva para o planejamento de cuidados individuais? O ciclo de vida deve ser considerado na elaboração do projeto terapêutico? Meu celular está ouvindo o que eu estou falando e está achando que eu estou fazendo pergunta para ele. Qual das afirmações, gente? Qual das alternativas está correta aí? A, B, C, D ou E? Peraí, deixa eu dar letra aqui. Vamos ver ali de novo. Ó. Primeiro, a abordagem é uma abordagem utilizada pela estratégia da família que possibilita ações integrais durante todas as fases de vida dos indivíduos? Correto. Correto. O ciclo de vida é uma estratégia exclusiva para o planejamento de cuidados individuais? Falso.
Falso. O ciclo de vida familiar deve ser considerado na elaboração do projeto terapêutico? Verdadeiro, letra B. Isso. O planejamento de cuidados, né, não é uma estratégia exclusiva para o planejamento de cuidados individuais. É cuidado familiar. Dá o fone aí lá, por favor. Olha, a Maria veio participar da aula. Né? Assinale a sequência correta, né, verdadeira ou falsa, para a justificativa. Qual afirmação justifica a adoção do ciclo de vida para essa terça da família? Né? Primeiro, por meio do ciclo de vida, é possível assegurar o seguinte princípio do SUS, a equidade. Ou, Correto. por meio deste, é possível assegurar o seguinte princípio do Sistema Único de Saúde, o controle social. Por meio deste, é possível assegurar o seguinte princípio do Sistema Único de Saúde, a integralidade. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Como é? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Olha só, a gente está falando aqui do ciclo de vida, né? A adoção do ciclo de vida, tá? A adoção do ciclo de vida significa dizer que eu preciso olhar para essas pessoas de forma, né, equitativa, né, através do controle social, através da integralidade. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso e verdadeiro, tá? A equidade... Se teria errado na prova, já tinha perdido 100 pontos. Se a prova tiver 100 pontos para cada questão, já é 100 a menos. Olha só, o princípio da equidade é aquele princípio que ele volta para cuidar dos desiguais de forma desigual, né? É a ideia de que uma sociedade desigual ela precisa ser cada vez ter igualdade de acesso ao serviço de saúde. Ele não se encaixa na questão do ciclo de vida em si. O ciclo de vida ele está levando em consideração que as pessoas elas precisam ser cuidadas de uma forma integral, ser cuidadas, eu vou olhar não somente para aquilo que ela veio procurar, e sim eu preciso cuidar dela como um todo. Eu vou levar em consideração a sua família, eu vou levar em consideração a própria rede de assistência à saúde dessas pessoas. Quando a gente fala do pré-natal, por exemplo, lá para a gestante chega na unidade básica de saúde para fazer o seu pré-natal, ou a estratégia da família vai até a casa dessa gestante, que está impossibilitada de ir até a unidade, faz o pré-natal dessa gestante. E aí, como é que é só o pré-natal? É só aquela consulta? Não, eu tenho uma rede de assistência a essa gestante. E isso também é integralidade. Relaciona as duas colunas, né? Segundo as ações envolvidas e as políticas de atenção integral segundo cada ciclo de vida. Então, nós temos ali o aconselhamento e planejamento familiar, temos o teste do pezinho, temos o teste de avaliação funcional, temos o exame de próstata e a educação sexual. E nós temos cada uma das políticas na coluna da direita, né? Política de atenção à saúde da criança, política de atenção à saúde do adolescente e jovem, política de atenção à saúde do homem, política de atenção à saúde da mulher e a política nacional de atenção à pessoa idosa. Quando a gente fala de aconselhamento e planejamento familiar, eu estou falando de qual dessas políticas de atenção é? Política de atenção à saúde, do adolescente, do jovem, política de atenção à saúde da criança. Política de atenção à saúde da mulher, professor? Isso, política de atenção à saúde da mulher, né? Quando a gente observa o aconselhamento e o planejamento familiar, né, principalmente a gente está falando da política de atenção à saúde da mulher.
Isso não significa que a gente não vai fazer o planejamento familiar com toda a família, né? Eu posso muito bem iniciar conversando com um homem, posso conversar com um homem. Porque quando a gente fala de política de atenção à saúde da mulher, não é somente com ela. Eu tenho que envolver ainda assim a família, e eu tenho que envolver o casal, né? Hoje se faz planejamento familiar de uma forma incorreta em muitos locais. Eu faço planejamento familiar muito mais no sentido da, da não, do não incentivo à gestação, por exemplo, né? Ou seja, o planejamento familiar ele é mais realizado hoje após um pré-natal, né? Onde as pessoas vão começar a falar de planejamento familiar. Mas não é isso. O conceito de planejamento familiar é um conceito de planejar aquela família em si, né? Não é um conceito de evitar novos filhos, né? Não é isso. Mas é dessa forma que as pessoas veem. Planejamento familiar é uma forma de evitar novos filhos. Não é assim que funciona. Tanto que, se você for observar no próprio caderno de atenção básica para gestação de baixo risco, você vai observar que a prescrição do ácido fólico, por exemplo, ela deve ser feita antes da concepção. E isso é planejamento familiar, né? Você começa a suplementação da vitamina, né, do ácido fólico em si, antes da gestação. Se ela é antes da gestação, eu preciso planejar essa gestação. Então, isso tem que ser feito antes. A segunda, o teste do pezinho. O teste do pezinho é política de atenção à saúde da criança, do adolescente, da saúde da criança. A avaliação, o teste de avaliação funcional. Adolescente. A terceira é? Esse teste de avaliação funcional é política de atenção à saúde do jovem. Não, acho que o homem é exame de próstata. Exame de próstata, né? Exame de próstata. Quinta, de quem é? Política de atenção à saúde do adolescente e do jovem. Próstata, homem. Próstata, homem. Isso, educação sexual. Adolescente. Jovem. Jovem. Letra Isso. D. Letra D, exatamente. Olha, isso não significa que eu não faço Essa só pode colocar sexual. na prova, tá? Pode, né? Isso não significa... Se eu colocar assim, exclusivo, né? Aí eu tiver uma outra alternativa lá embaixo que todas são falsas, é porque não pode ser exclusivo também. Eu não posso falar que o exame de próstata seja somente para o homem, porque também está relacionado à pessoa idosa. Eu não posso falar que a educação sexual é somente para adolescente, porque ela está voltada para todos, né? Então eu não usar preciso... a palavra exclusiva, professor, só não usa essa palavra. Exatamente, não posso utilizar palavras excludentes que vão nos afetar diretamente. Para que a gente possa falar um pouquinho de doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças crônicas não transmissíveis, hoje elas são vistas como o grande gargalo que nós temos na saúde com relação a morbimortalidade, né? São questões que são importantes para a estratégia da família, principalmente porque é através da promoção da saúde que a gente evita muitas das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, através da promoção da saúde, levando em consideração a alimentação saudável, levando em consideração a realização de atividades físicas, né, de práticas corporais como um todo, a prevenção de violências, a prevenção evitar o tabagismo em si, né? Então, isso está voltado para questões voltadas para o estilo de vida das pessoas, né? E essa estratégia da família, ela precisa estar diariamente conversando com as pessoas para que elas possam levar uma vida cada vez mais saudável, né? Então, tendo uma vida saudável para evitar essas doenças crônicas não transmissíveis. Um detalhe importante, né? A proposta de prevenção integrada em fatores de riscos comuns a essas doenças crônicas não transmissíveis.
Olha, doenças crônicas cardiovasculares, o câncer, diabetes, doenças respiratórias. A Organização Mundial de Saúde ela nos mostra que existem fatores de riscos que estão relacionados, né? Por exemplo, tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física e consumo abusivo de álcool, né? Esses estão envolvidos, né? Podem estar envolvidos, podem ser fatores de risco comuns, né? A doenças cardiovasculares, ao câncer, ao diabetes, né? O tabagismo em si influencia diretamente em doenças respiratórias crônicas. Se eu consigo olhar para esses 4 itens aqui, né? Tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física, consumo abusivo de álcool, isso, se eu consigo observar esses 4 fatores de risco, né? E eu consigo reduzir esses 4 fatores de risco, olha o que eu consigo reduzir diretamente lá, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes. Eu já conseguindo reduzir isso, né? Eu já tenho pessoas com comorbidades, né, menor número de pessoas acometidas por comorbidades, que vão influenciar diretamente não só na vida das pessoas, mas no próprio sistema de saúde em si, né? Então, eu vou ter menos agravos, né? Se eu tenho menos pessoas com doenças cardiovasculares, com diabetes, eu vou ter menos pessoas com acidente vascular encefálico. Então, eu tenho menos pessoas que vão estar cada vez mais debilitadas se eu consigo trabalhar o tabagismo, trabalhar uma alimentação mais balanceada, uma atividade física. Eu não estou falando para a pessoa ir para a academia, eu não estou falando para a pessoa ter um acompanhamento nutricional que ela vai gastar muito mais do que ela tem. Eu preciso, enquanto estratégia de saúde da família, não criar fórmulas mirabolantes onde a pessoa não vai conseguir executar. O que eu preciso é que a pessoa, junto com aquela pessoa, junto com a família em si, elaborar estratégias onde essas pessoas consigam se tornar atores da sua própria saúde. Esse é o fundamental. A pessoa precisa conseguir, junto comigo, traçar esse plano de ação. Então, o enfermeiro ele é importante que ele vai levar a informação qualificada, mas ele precisa coletar as informações necessárias. E na atividade física, alguns de nós não conseguimos, com o dia a dia, realizar atividade física com frequência. Mas quem utiliza o transporte público, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu pesava, acho que hoje eu peso entre 40 e 50 quilos a menos do que eu pesava naquela época. E naquela época eu comecei a sentir dificuldade de me locomover pela cidade em si, porque eu estava muito pesado. Aí na atividade física ela fazia parte da minha vida em si. Mas eu não tinha tempo algum de ir para uma academia. O que eu comecei a pensar? Né? Imagina um enfermeiro, né, fazendo uma pós-graduação voltada para a saúde coletiva e estando naquela situação de saúde, né? E aí eu comecei a pensar, não, eu não tenho tempo para ir para a academia, então tudo bem. Mas eu utilizo transporte público. Bom, eu utilizo transporte público, eu não posso deixar de descer no meu ponto de ônibus, onde eu desço normalmente, e descer um ponto de ônibus antes, né, e andar esse período. Não estou falando que vocês façam isso antes de chegar na faculdade, quem estuda à noite, né? Não é isso. Mas é assim, sempre que possível, você descer um ponto antes do ônibus e ir andando, né? Ou então, as pessoas que você vai na casa de uma família e fala para ela, olha, o meu pai, por exemplo, meu pai vai na padaria de carro, né? Sendo que a padaria fica na esquina da casa. Não precisaria ir de carro até a padaria, poderia ir andando até a padaria. Isso não faria um bem muito melhor a ele. As pessoas pegam o carro para ir à farmácia que está a 2 quadras da casa, né? Ou pega a moto para ir ali. Começa a andar mais, começa a se exercitar. Tem gente que anda de elevador diariamente, sendo que é um lance de escadas, né? Então poderia subir mais escada, poderia
né, a pessoa utiliza de uma alimentação inadequada. Né? Então, ela se alimenta daquilo que é mais rápido. Aquilo que é mais rápido, com certeza, é algo que a digestão também vai ser mais rápida e a gente vai acabar acumulando mais açúcar e mais gordura, e aí você rapidamente está com fome e você vai utilizar uma alimentação que não vai te levar a um fator adequado. Tem colegas de vocês que eventualmente levam, lá na hora do lanche, entra na sala comendo um salgado, né? Bom, salgado de vez em quando é legal, pode comer, não tem tantos maiores problemas, mas fazer isso todo dia vai ser bom para a sua saúde, né? Aí tem colega que leva fruta, eu já observei ali que tem gente que leva fruta, né? Então, isso é legal, você leva fruta, né? Ah, mas a fruta é mais cara do que... Bom, mas a gente precisa começar a ter uma relação diferenciada aí. Tem frutas que são caras, tem frutas que são caras, né? Mas tem frutas que nós temos uma região onde frutas são bem baratas em si. Você pode levar uma manga, você pode levar aquelas frutas que são sazonais também. Leva ela cortadinha, já não precisa ficar comendo ela durante a aula, né? Você pode levar ela cortadinha e come ela com um palitinho ali, com um garfo, sem problema algum. Então, são questões que a gente pode começar a conversar com as pessoas para que elas comecem a utilizar de uma forma mais voltada para a sua saúde. Tem aí na unidade de Marabaixo, o pessoal começou com um enfermeiro, uma campanha e uma atividade voltada ao tabagismo em si, que é bem legal. Ele cadastrou todas as pessoas lá do Marabaixo que eram tabagistas e que queriam fazer parte do programa. E ele traçou junto com educadores físicos uma meta de caminhadas, né? E anotando o consumo do cigarro diário. E cada vez que eles conseguiam se locomover mais, era porque eles estavam fumando menos, e isso ajudou muito na saúde das pessoas, né? Então não é algo curativo, é algo de promoção da saúde. O próprio consumo abusivo de álcool. A primeira ideia é observar como que essas pessoas elas estão utilizando hoje do alcoolismo em si e como que ela pode reduzir isso. Nada forçado, porque sempre que você faz algo forçado, impositivo, a pessoa faz durante uma semana, um mês, e depois ela para e a situação piora. A pessoa precisa se convencer de que aquilo é bom para a vida dela, né? E quando você consegue isso, aí você consegue trabalhar na promoção da saúde como um todo. E às vezes a gente pode utilizar como estratégia, né? Não é a melhor forma, mas às vezes a gente consegue usar como estratégia os motivos, né, que levam as pessoas ao óbito. Aí nós temos um gráfico onde os óbitos lá no estado de São Paulo em 2012, né? Olha as doenças crônicas não transmissíveis ali, como elas são importantes, né, para o número de óbitos no estado naquele ano. 66% das pessoas, né, foram a óbitos por doenças crônicas não transmissíveis. Outros 11%, materno-fetais 2%, infecções 12%, causas externas 9%. Então a gente precisa levar em consideração as doenças crônicas não transmissíveis, e uma forma de evitá-la é a adoção de políticas, de práticas mais saudáveis, e a estratégia da família, mais do que nunca, precisa atuar com relação a isso, porque é através da promoção da saúde que a gente evita essas comorbidades em si. Determinantes sociais, né, que não são modificáveis e que influenciam nessas DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Sexo, né, são fatores não modificáveis, a genética e a idade. Fatores de riscos que são modificáveis, então que a gente consegue, através de mudança do estilo de vida, identificar a atuação no fator de risco. Tabagismo, como a gente falou, alimentação inadequada, o álcool e a inatividade física.
são 4 que são modificáveis e 3 que não são modificáveis, né? Será que a gente não consegue atuar nessa terceira da família com o tabagismo, com a alimentação inadequada, o álcool e a inatividade física? Olha o que é que nós temos. Tem esse período de isolamento social, né? Se vocês observarem, né? Tem muita coisa ruim que está acontecendo, tem muita coisa ruim que está acontecendo. Mas tem tanta gente nas redes sociais que está ensinando a como se exercitar, porque não pode ir para academia, como se exercitar em casa, né? Se a gente começar a identificar isso como sendo uma forma de adaptar para ensinar as pessoas depois, a gente está observando que tem muita gente, eu não fazia, não preparava meu alimento em casa antes, mas agora eu comecei a procurar formas mais saudáveis para me alimentar. Começa a procurar receitas, começa a procurar formas que isso vai ser bom depois em um consultório que você falar para as pessoas. Você vai ter que montar depois um grupo de gestantes, um grupo de adolescentes, um grupo de homens que você pode indicar formas melhores, né, que sejam mais eficazes para que as pessoas possam reduzir esses fatores de risco. A hipertensão, dislipidemia, sobrepeso, a obesidade, a intolerância à glicose, isso tudo vai ser modificado, né, através desses fatores. Os desfechos, né, ou aqui vai causar esses problemas dos fatores de risco. Doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, doença vascular periférica, a doença renal crônica, o diabetes, o câncer, e isto vai nos trazer um índice de letalidade muito grande se nós não cuidarmos desses fatores de riscos que são modificáveis, né? Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades aí para conhecer formas e fórmulas, né? Novas fórmulas de evitar isso, né? De evitar esses fatores de risco, né? O próprio tabagismo. Vocês devem conhecer pessoas que utilizavam muito do cigarro antes desse período e agora, como não podem, como está mais difícil, né, e está menos indicado sair de casa, tem muita gente que tem utilizado menos o tabaco em si, né? Então, a gente começa a observar isso, o próprio consumo de álcool. Apesar de que já saíram índices, que o índice de violência ele tem aumentado, que as pessoas estão mais tempo em casa, né, e aí consomem o álcool e aumenta o índice de violência, que são outras coisas que a gente precisa cuidar também, né? Que impactos que isso trazem à vida das pessoas. E aí a gente consegue ter uma atuação dessa terça da família de forma mais voltada à promoção da saúde. Complete a frase. As doenças crônicas não transmissíveis caracterizam por, né, alternativa A, terem múltiplos fatores causais e acometerem apenas a população adulta acima de 40 anos, serem de longa duração e desenvolverem ao longo da vida, terem múltiplos fatores causais e desenvolver sem sintomas ao longo da vida, ter múltiplos fatores comportamentais e que evoluem invariavelmente para mortes e incapacidades, serem de longa duração e evoluírem gradativamente por efeito cumulativo sem agudizações, né? Sem momentos em que as pessoas têm o seu adoecimento agudo em si, a agudização dela, né? Qual das alternativas está correta? A, B, C, D ou E? As doenças crônicas não transmissíveis são caracterizadas por... Sim, variavelmente. É a letra D, professor? A letra B, serem de longa duração e se desenvolverem ao longo da vida. Eu já ia perder 100 pontos. Elas se desenvolvem ao longo da vida, né? As doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas se desenvolvem ao longo da vida e elas se caracterizam, né, por ter uma longa duração. Como deve ser organizada a atenção integral a essas doenças crônicas não transmissíveis?
em rede de atenção à saúde, tendo a UBS como a única porta de entrada de sistemas de saúde e de cuidados. Então, essa afirmação ela fala que somente a UBS é a porta de entrada e tem sistema de saúde e cuidado. A segunda, em linhas de cuidados prioritários, que definem os cuidados, diretrizes na atenção integral às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. A terceira, em rede de atenção à saúde, que são formadas por ações e serviços de saúde com diferentes recursos tecnológicos, disponibilizam procedimentos e cuidados complementares. Então, a primeira e a terceira, elas já são excludentes. Ou você marca uma ou você marca outra. Dá para marcar as duas juntas. Qual seria a alternativa correta? A, B, C, D ou E? A alternativa correta é a alternativa D. Não é a única porta de entrada do sistema de saúde e de cuidados em si. Então, as afirmativas 2 e 3 estão 2 e corretas. 3. Exatamente. Qual o modelo de atenção preconizado para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis? Modelo de assistência com foco nas doenças e suas incapacidades. O modelo de assistência ao doente com situação de agudição dos problemas crônicos. Modelo de assistência centrado nas doenças crônicas. O modelo de assistência e atenção centrado nas necessidades dos indivíduos, na situação de vida dos doentes e sua família, ou o modelo de assistência e cuidados centrados nos indivíduos doentes que apresentam disfunções. Qual modelo? É a D. É a D, exato. Isso. Olha, eu quase fechei essa prova, tá? Eu só errei duas. Só errasse duas. Professor? Diga. Modesta, né, professor? Só me dê mais esclarecimento sobre essa palavra agudição. A agudição está relacionado ela está até no nosso livro didático. Ela fala sobre o processo onde a pessoa ela tem o seu adoecimento agudo, né? É naquele momento que ele tem os níveis pressóricos mais elevados, por exemplo, né? É uma situação aguda de uma doença crônica em si, mas não se torna um problema exclusivamente agudo. Ele é uma agudição naquele momentâneo. Né? Ela não é exclusivamente uma doença aguda. Todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas podem ter situações de agudização, ou de agudição em si. Eu trago Mas agora... nem todas são agudas, é isso que eu quero dizer? Isso, elas não são agudas em si, elas são crônicas, né? As doenças são crônicas, mas elas têm períodos de agudização, ou de agudição. Uhum. Entendi. Eu tenho um vídeo pequeno agora que ele vai falar sobre as doenças crônicas. Me falem se o áudio ele vai funcionar aí para vocês. Tá funcionando o áudio? Sem áudio. Sim. Com ou Sem sem? áudio. Sem áudio. Sem. Tá. Agora tem áudio? Sim. Tem, tá com áudio agora. Olá, pessoal das redes sociais. Estamos aqui de novo em mais um Minuto da Saúde. Hoje nós vamos falar do Plano Nacional Não é de nosso Doenças atual Crônicas ministro não da Transmissíveis. O Ministério da Saúde Mas lançou no dia de hoje, O ministro falando depois de uma sobre grande as doenças consulta às crônicas. entidades, sociedades de especialidades, instituições acadêmicas, organizações não governamentais, secretários estaduais e municipais de saúde e vários ministérios do governo federal. Esse plano se prepara também para a Assembleia Geral da ONU, que acontecerá em setembro,
onde pela terceira vez na história um tema da saúde será o tema central da Assembleia Geral da ONU, nesse caso as doenças crônicas não transmissíveis. São aquelas doenças como hipertensão, diabetes, os cânceres em geral, e que têm fatores de risco muito claros, que têm a ver com o hábito de vida de cada um. Para nós está muito definido a relação do tabaco, do tabagismo, com esses fatores de risco para essas doenças, da obesidade, da não atividade física, dos hábitos alimentares e da ingesta abusiva de álcool, uso excessivo de álcool, como os principais fatores de risco da hipertensão, diabetes e dos cânceres em geral. Por isso que o mundo inteiro passa a se mobilizar para enfrentar essas doenças, que têm um impacto na vida de cada um. Hoje são doenças responsáveis pela morte de milhares de pessoas. Só aqui no Brasil são responsáveis por mais de 70% dos óbitos no Brasil e também por conta do papel econômico que essas doenças podem existir em cada um dos países. Estima-se que aqui no Brasil o investimento que nós fazemos para tratar as pessoas dessas doenças crônicas não transmissíveis tem um impacto de 1% do nosso PIB. E os estudos da Organização Mundial de Saúde mostram um impacto de até 2% no PIB ano dos países da América Latina por conta dessas doenças. Por isso é fundamental que cada um possa ver o plano, usar as redes sociais para trocar ideias sobre esse plano de doenças crônicas não transmissíveis. Use a hashtag plano DCNT, de doenças crônicas não transmissíveis. Pegue o que está online, no site do Ministério, no diálogo das redes sociais, das várias organizações que já enfrentam essas doenças e comentem com seus amigos no local de trabalho, né? Trabalhem fortemente em relação às ações que cada um pode fazer para enfrentar esses fatores de risco. São hábitos que cada um pode constituir, que a sua família, os seus colegas, como alimentação saudável, comer menos sal, comer menos sódio, acompanhar o plano de acordo que o Ministério da Saúde fez com a indústria de alimentos para reduzir a presença de sódio nos produtos industrializados, com o setor de supermercados, para deixar mais claro quais são os produtos mais saudáveis na hora da comercialização dos supermercados, acompanhar o projeto Academia da Saúde do Ministério da Saúde, 4.000 academias da saúde em todo o país. Estamos agora no processo de seleção dos projetos de cada um dos municípios. Acompanhar esse projeto do governo federal, Saúde Não Tem Preço, que garante medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes na rede. Aqui tem farmácia popular. Nos 6 meses desse programa, nós tivemos um aumento em 153% do acesso de diabéticos aos medicamentos, mais de 200%, 219% o acesso de hipertenso ao conjunto dos medicamentos. Por isso que é fundamental que toda a sociedade se envolva. Esse plano não é um plano do governo, não é um plano do Ministério da Saúde, é um plano do conjunto da sociedade para mobilizar a sociedade para enfrentarmos essas doenças. Aproveitar esse grande evento internacional, onde estarão reunidos os chefes de Estado de todo o mundo, para que a gente possa reunir força para enfrentar os fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, contamos com vocês, com o diálogo de cada um de vocês, com as críticas de cada um de vocês, mas principalmente com a sua capacidade de mobilização. Vamos se mexer para enfrentar as DCNT, as doenças crônicas não transmissíveis. Um grande abraço a todos e nos vemos depois em mais um Minuto da Saúde. A gente é independente do evento, corrido, né? A ideia era justamente para a gente observar que esse papel do Ministério da Saúde com relação às doenças crônicas não transmissíveis, ele vem sendo trabalhado, até a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando as doenças crônicas não transmissíveis como sendo basilares para a atenção básica. Então a gente precisa cada vez mais olhar para esses fatores de risco que são modificáveis e começar a conversar com essa população para a redução desses fatores de risco, porque realmente as doenças crônicas, elas são comorbidades, né, que vão influenciar muito no índice de mortalidade das pessoas, como a gente viu no gráfico do estado de São Paulo em si. A nossa atividade formativa de B1, ela está voltada para as unidades 1 e 2, né? E aí eu peço para que vocês acessem a AVA. Eu observei
nesse período agora o acesso de vocês com relação ao AVA. Tem gente que tem acessado, que já completou as atividades todas, mas tem muita gente que não acessou o AVA mais, tem gente que está sem acessar o ED, né? Os prazos de ED também tem, o ED também tem prazo, é importante que vocês façam. A avaliação que eu estou pontuando aí não está relacionada ao ED em si, é mais uma forma de chamar a atenção de vocês para que façam também o ED de vocês. Tá? Então, façam o ED, tudo que estiver relacionado no AVA, façam os EDs, as atividades do AVA em si, de pré e pós-aula. E eu peço para que vocês façam essas atividades, podem deixar no caderno também a atividade do livro didático, as atividades do pré e do pós-aula das unidades 1 e 2. Isso vai nos ajudar na hora da nossa prova oficial, né? Lembrando que as aulas elas estão sendo gravadas, então vocês podem rever, né, assistir elas novamente. Tendo dúvida, vocês têm o meu contato ali, vocês podem perguntar lá no grupo de vocês, eu respondo também. E caso contrário, a gente se encontra na próxima aula aqui e consegue dar o prosseguimento nas unidades. Eu vou fechar o slide aqui e vou parar a gravação, mas eu peço para que vocês habilitem as câmeras de vocês, tá? Para poder fazer o print. Olha, Cristiane. Oi, professor. O pessoal deixou o celular ligado e foi fazer as coisas de casa. Oi? Olha ali a Maria. Maria não decepciona, né, Maria?